Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário em que vocês vão estar assistindo essa aula. Essa aqui é a nossa terceira aula do curso de Teorias da Poesia, né, ministrado por mim, professor Rubens, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é uma aula, a terceira aula do nosso curso, que deveria ser ministrada no dia 26/10, na terça-feira, mas que talvez vocês só vão ter acesso a ela no dia 27, né, por uma questão de tempo mesmo. Eu acabei não conseguindo gravar a aula em tempo hábil para poder postar na data correta, né? Ou se vier a postar na data correta, vai ser num horário já bem mais adiantado e muito provavelmente a maioria de vocês não vai assistir no dia, né? Então essa é a nossa terceira aula, como vocês já estão vendo aí nessa descrição que está aí na apresentação, né? É a aula em que a gente vai entrar de fato no tema central do nosso curso, que é a poesia, né? Fazendo uma breve retomada aqui para a gente poder começar a conversa, a gente teve duas aulas anteriores. A primeira que foi uma aula bastante introdutória, em que a gente começou a falar sobre o programa, sobre como que o curso caminharia, né? Quais que seriam as questões com as quais a gente se depararia. E entre essas questões haviam várias, né? Havia a questão do que era a crítica, o que era a teoria, que foram os temas da nossa aula de número 2, né? Da nossa aula que já foi postada. E depois foi discriminado lá nesse programa que a maior parte do nosso curso seria voltada para a investigação de fato da poesia, né? De uma perspectiva teórica interrogativa do que é a poesia. E aí, para a gente poder fazer essa investigação, né, poder tentar responder em alguma medida essa pergunta do que é a poesia, a gente eu discriminei lá no programa diversas aulas em que a gente abordaria uma quantidade X de textos, né, por aula, às vezes um texto só, às vezes vários, como é o caso dessa aula aqui de agora. E em cada uma dessas aulas a gente partiria de uma perspectiva mais ou menos específica sobre o que é a poesia, né? Daí vem esse título aqui que vocês estão vendo aqui na apresentação, que é Poesia, Materialidade e Utilidade, porque essa nossa primeira aula para definição de poesia vai partir de conceitos que abordam especificamente a materialidade da poesia, né, ou do poema, enquanto realização de uma obra de arte, né, enquanto obra de arte mesmo, qual é a materialidade que tem em jogo, e uma perspectiva mais utilitária, né, ou questionadora em relação à utilidade. Essas duas perspectivas vão caminhar mais ou menos juntas nesses textos que eu escolhi abordar nessa aula e vão ser o ponto de partida assim, para a nossa investigação sobre a poesia. Aí vocês vão perceber lá nas aulas seguintes, na aula 4, na aula 7, se não me engano, que são as próximas aulas em que a gente ainda vai trabalhar com esse conceito de poesia, como que essa perspectiva vai mudar, né? Aula 6 e 7 também, né? Aula 4, 6 e 7. A gente vai ter abordagens que vão dar preferência para uma dimensão rítmica na poesia, ou às vezes para uma dimensão mais filosófica mesmo, né? Assim, abordar a poesia de uma perspectiva mais essencial, procurando entender o que é a essência da poesia mesmo, né? E aí vocês vão se deparar com isso ao longo dessas aulas que vêm aí, né? Mas nessa daqui, os textos que eu escolhi, né? São 4, na verdade, perdão. Eu vou até comentar quais são. Eles vão sempre partir dessa perspectiva da materialidade e da utilidade, desde o título. O primeiro a linguagem poética, né? Vou até passar aqui para a gente já ver, que é do Décio Pignatari. A linguagem poética, que é um texto que está no livro O que é a Comunicação Poética, do Décio Pignatari, já vou comentar mais um pouco especificamente sobre isso. O segundo é Inutensílio, um texto do Paulo Leminski. O terceiro também do Paulo Leminski é Poesia, Paixão da Linguagem. Acho que esses dois textos são complementares, a gente já vai ver por quê. E o quarto texto, do Nelson Ascher, se chama Para que Serve Poesia, né? Então são todos textos que em seus títulos dialogam ou com a ideia de materialidade, né, com a dimensão da linguagem, por exemplo, ou com a ideia de utilidade, para que serve, inutensílio, né? Os textos todos vão ter essas características em comum. Então vamos entrar aqui de fato nos textos, né, começando com o texto do Décio Pignatari. Décio Pignatari é esse cara que é um poeta brasileiro que atuou muito fortemente na segunda metade do século XX, né, de modo geral, por diversas décadas. É um cara que esteve envolvido aí com o concretismo, né, que foi essa vanguarda brasileira aí, que envolveu Augusto de Campos, Haroldo de Campos, né, esse tipo de poesia tão inovadora, tão interessante, que formou uma espécie de uma tradição assim, dentro da poesia, né, que buscou abordar a poesia por uma dimensão que até então não era muito presente aqui no Brasil, e aí esses caras, né, esse conjunto de intelectuais, o Décio Pignatari, escreveram uma série de coisas em relação à poesia, uma série de obras teóricas, assim, reflexivas, ensaísticas, sobre a poesia, traduziram muitos poetas que até então não eram muito conhecidos no Brasil, ou que não tinham tanta vazão, né, como era o caso do Mayakovsky, por exemplo, um poeta russo, ou em alguma medida até o Mallarmé mesmo, ou Ezra Pound, né, alguns poetas que tinham uma grande relevância, mas que não tinham tanta vazão assim no contexto brasileiro. E esses caras concretistas foram responsáveis por trazer essa galera para o Brasil fortemente, né? Então é uma geração, assim, um conjunto de pensadores que tem muita relevância
e, portanto, está aí o texto do décimo signatário primeiro que a gente vai abordar, porque é um texto muito interessante, embora muito curto, sobre a poesia, né? A primeira questão que o décimo signatário vai trazer para a gente, já na abertura do texto, é da especificidade da poesia dentro do contexto das artes literárias, vamos chamar assim, né? Dentro do contexto da literatura. Assim, dentro do contexto a gente tem dentro da literatura, né? A prosa de ficção, a gente tem em alguma medida a dramaturgia também, e o Pignatário vai chamar muita atenção para como a poesia é o corpo estranho da linguagem, né? Ele vai usar esse termo dentro do contexto da literatura. Ele vai dizer que muitas vezes a poesia é encarada mais ao lado da música e das artes plásticas do que ao lado, por exemplo, da ficção, né? E essa é uma dimensão em relação à poesia que é historicamente presente mesmo, né? A poesia tem muitas especificidades na sua composição. Existe até uma citação, assim, uma passagem do poeta latino Horácio, em que ele diz, em latim, né, vou citar mal aqui, mas a ideia é essa, ut pictura poesis, que quer dizer literalmente que a poesia é como a pintura, né? E aí há uma série de razões pelas quais a gente pode encarar essa particularidade da poesia em relação a outras artes, né? No contexto mesmo do Horácio, se não me engano, a questão é só de uma elevação mesmo da poesia, ao mesmo grau de valor que havia ali dedicado às artes plásticas, né? É isso que o Horácio está falando, mas a gente pode pensar na poesia como uma pintura, e aí eu estou falando muito especificamente de poesia lírica, pelo caráter mais atemporal da poesia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma experiência estética com a literatura, no campo da ficção, a gente tem uma experiência estética que se desdobra no tempo de uma forma bastante clara, né? A narrativa, ela nada mais é do que elencar elementos numa linha temporal, né? Elementos, ações, situações numa linha temporal. A poesia lírica, por mais, na verdade, quanto mais curto for o poema, ou quanto mais sintético for o poema, mais a gente vai ter uma dimensão ali de que não há tempo envolvido, né? É uma percepção. É claro que o tempo da leitura do poema existe, o tempo de captação do sentido também existe, mas o poema ele se coloca, leitor, muitas vezes como uma pintura, como um quadro, né? Você tem a apreensão completa daquele elemento ali, sem essa dimensão temporal que a narrativa tem, né? Que a narrativa propriamente dita teria. Então, muitas vezes essa associação entre pintura e poesia ela se dá nesse campo. Da mesma forma, a associação entre a música e a poesia, ela acontece mesmo de uma forma historicamente presente, né? Como eu já tinha comentado nas aulas anteriores, acredito que mais especificamente no nosso encontro síncrono, né, lá no Teams. A poesia lírica, ela surge ali na Grécia Antiga, justamente nesse uso da lira, que era esse instrumento, associado ao canto, né? Associado à poesia mesmo lírica como a gente entende hoje. Então, a poesia lírica nada mais era do que um canto que acompanhava o toque da lira, né? Esse instrumento musical. Então, a dimensão musical ela nunca foi perdida. Existe essa associação muito forte da poesia com o campo da música, né? Até na canção mesmo, na canção popular, na canção brasileira, a gente ainda tem uma dimensão poética muito forte, né? Então, por isso há essa dificuldade de localização da poesia no campo das artes. E isso é o que o décimo signatário vai começar falando. Outra colocação que o décimo signatário já vai fazer é de que a poesia seria a menos consumida das formas de arte, ou pelo menos das formas de arte literárias, né? E isso já vai nos levar mais tarde à ideia de utilidade e de consumo, né? Essas duas ideias que vão estar presentes mais fortemente nos textos do Leminski. Se ela é uma forma de arte menos consumida, ela é uma forma de arte que certamente tem uma menor adesão do mercado, né? Ou, vamos dizer, ela tem um menor uso mesmo, vamos dizer especificamente, dentro do contexto social, né? E aí essa noção de uma arte do anticonsumo, que é literalmente o que o Pignatário vai dizer, né, que a poesia seria a arte do anticonsumo, seria porque a poesia seria o fazer linguagem, né? O anticonsumo da poesia seria o fazer linguagem. E aí a gente já vai entrar mais especificamente nisso aqui, porque é uma coisa interessante, né? Ele vai destacar a raiz da palavra poietes, que seria aquele que faz linguagem, né, no grego, e trazer uma ligação muito forte entre a prática do poeta e a prática talvez do artesão mesmo, né, daquele que faz algo, daquele que produz algo. No entanto, no caso do poeta, em oposição a outros artistas, vamos dizer, ou artesãos que produzem algo para fora da sua dimensão material, a poesia vai ser a produção da própria linguagem, né? E aí ele vai trazer a citação do Mallarmé mais uma vez, que já nos apareceu lá no primeiro aula também com o poema do Leminski, de que a poesia se faz com palavras e não com ideias, né? Mais uma vez, o Mallarmé vai ser citado aqui. E isso para dizer, e o Pignatário vai dizer que a poesia trabalha o signo e não com o signo, né? Então, quer dizer, a poesia, ela dá uma prevalência para trabalhar a própria materialidade da palavra, né? Prevalece esse trabalho e não trabalhar com a materialidade da palavra, trabalhar a materialidade e não com a, né? Essa ideia que é muito importante para a gente destacar aqui, ó.
trabalhar com o signo ou trabalhar o signo. Há uma diferença muito grande. Aí apareceu aí para nós. Por quê? O trabalho com o signo, ele pressupõe um objetivo exterior ao próprio signo, né? O Perinatário vai falar mais à frente de uma diferença do signo para o signo de. O signo para é aquele que conduz a algo exterior. Você usa o signo, você usa a palavra, né, o signo linguístico nesse caso, para poder obter algo que é exterior ao signo. Aí a gente pode pensar muito fortemente aqui nas formas de uso da palavra que são cotidianas mesmo, né, o uso jornalístico, o uso mesmo muitas vezes que se faz da palavra no meio acadêmico. Você tem uma intenção ali, um objetivo que está além da linguagem. Você não está trabalhando a linguagem, você trabalha com a linguagem, né? E no caso da poesia, isso está muito ligado à ideia do anticonsumo, né? Do fazer a linguagem. O poeta ele trabalha numa dimensão muito interiorizada, assim, numa dimensão muito muito interna em relação à própria poesia, né? Você trabalha o signo e não com o signo, né? A importância ali da poesia seria o trabalho da palavra mesmo, trabalhar a palavra e não com a palavra, né? E aí ele vai dizer que isso é o signo de e não o signo para. E o signo de seria alguma coisa que para em si mesmo, quer dizer que ele tem essa parada em si mesmo, né? O signo de, que é o signo da poesia, a palavra usada pelo poeta, ele quer ser algo sem poder sê-lo, em oposição ao signo para, que é esse que conduz para uma coisa exterior. Aí, ó, aí a gente tem isso que vai aparecer aqui no slide seguinte. As coisas para as quais o décimo signatário está chamando a nossa atenção. A palavra na poesia vai ser o signo de, quer dizer, aquele signo que para em si mesmo, né? E, consequentemente, o poema vai ser um ser de linguagem, feito de linguagem, um ser de linguagem, né? E aí a gente vai ter um conflito muito interessante que o décimo signatário vai trazer, que é um conflito entre o signo e a coisa. Quando ele diz que o signo de para em si mesmo, querendo ser algo que ele não pode ser, é porque ele só vai conseguir ser o próprio signo, e não a coisa que ele quer significar. E aí o décimo signatário vai usar uma imagem para a gente poder compreender, que é a imagem do Mallarmé, que diz que a flor que está ausente no buquê é a palavra flor. Então a gente tem um conflito aqui, uma distinção muito clara entre a palavra e o ser, que vamos dizer, né, para trazer aqui para a dimensão bem estruturalista aqui do Saussure, entre o significante e o significado, vamos dizer assim, né? A poesia ela vai trabalhar com o significante e não com o significado. Por isso que ela está nessa ideia aí do anticonsumo, da inutilidade, né? De uma coisa que não transcende a sua própria materialidade, que não transcende o seu próprio ser, né? Intrinsecamente colocado ali, né? A poesia é aquilo que para em si mesmo. O trabalho da linguagem, o trabalho com a linguagem ali do poeta, né? O poeta faz a linguagem e para em si mesmo, né? Então isso aí é que é a ideia que o décimo signatário está trazendo para a gente. Ele vai abordar a poesia por essa perspectiva, né? O poeta é aquele que faz a linguagem, né? O que trabalha especificamente a linguagem e não com a linguagem. E a poesia como esse desdobramento, né? Esse ser de linguagem que é feito pelo poeta, certo? E aí, portanto, a gente está numa dimensão absolutamente do anticonsumo mesmo, né? Da inutilidade, como a gente vai ver lá no Leminski, né? Não faz sentido aqui a pergunta do para que serve ou para onde isso vai, né? Há uma dimensão muito grande do encerramento da poesia em si mesma, que é a dimensão que o décimo signatário está colocando. E aí, para fechar, eu trouxe essa citação bem final lá do texto do Pignatário, que está na página 12, que é interessante, que já nos conduz para o texto seguinte, que é do Leminski, né? Ele vai dizer: é por isso que um bom poema não se esgota, ele cria modelos de sensibilidade. É por isso que um poema, sendo um ser concreto de linguagem, parece o mais abstrato dos seres. É por isso que um poema é criação pura, por mais impura que seja. É como uma pessoa, como uma vida. Por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. Então, quer dizer, por mais que você tente encontrar uma explicação exterior ao poema, ou uma significação, um significado exterior, na verdade, esse significado nunca pode substituir o próprio signo, né? A própria poesia, que é o significado dela mesma, vamos dizer, né? Então, existe essa grande dimensão, como eu já disse, vou repetir, de encerramento da poesia em si mesma, né? Um trabalho com a linguagem que se basta. Trabalhar, na verdade, eu estou falando com a linguagem, mas como o décimo signatário diz, né? O trabalho da linguagem, né? Um trabalho de linguagem. Trabalhar a linguagem que se basta, que não vamos dizer, que não transborda, que não atinge uma significação exterior. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar aqui. E aí, como eu disse, isso já encaminha a gente para o texto seguinte, né, ou para os textos seguintes do Leminski, que são o Inutensílio e Poesia Paixão da Linguagem. Esse texto Inutensílio, de cara, a gente já tem aí o título, que é muito provocativo, né? Inutensílio, em oposição a utensílio, né? Tem esse prefixo in aí, que é de negação, quer dizer aquilo que não tem
inutilidade, né? Que é aquilo que é essencialmente inútil. Isso aí que o Leminski vai colocar em poucas páginas, né, em 2 páginas, se não me engano, é uma perspectiva muito, assim, muito forte em relação à poesia, né? A poesia está no campo do inútil ali para o Leminski. E aí o Leminski já começa associando essa inutilidade da poesia, né, em oposição a essa vida que é condicionada ao lucro, né? Esse lucrocentrismo. Ele vai dizer que a gente vive numa ditadura da utilidade, aí ele vai trazer uma perspectiva histórica que é interessante, né? A partir do momento em que a gente tem a queda da nobreza, que ostentava o luxo, que ostentava o inútil, e a gente tem uma ascensão da burguesia capitalista, de uma burguesia comerciante, etc., né? A gente tem uma prevalência sempre presente da utilidade, da necessidade da utilidade, da necessidade do lucro, né? Então a gente vive, segundo Leminski, né, no mundo moderno, no mundo capitalista, a ditadura da utilidade. E a vida é condicionada ao lucro, né? Então, ele vai dizer que a poesia é algo que está para além da utilidade, né? Que estaria na finalidade da vida. Ele vai colocar a poesia não entre as coisas que têm utilidade ou que visam lucro, mas ele vai elencar a poesia entre outros prazeres, como amor e amizade, que se situam na finalidade da vida sem carecer de justificativa, né? Então não são meios, literalmente não são meios para nada, né? Como disse mesmo o Pignatari, não são signos para nada, né? A poesia ela não tem um significado exterior a ela mesma, ela está na finalidade da vida sem carecer de justificativa, junto com outros prazeres, né? Aí o Leminski vai dizer, coisas inúteis ou inúteis são a própria finalidade da vida. A poesia é colocada no campo da verdadeira vida, né? Feita de júbilo, em uma realidade que é até assim dionisíaca, né? Quer dizer, do prazer mesmo, uma coisa bem nietzschiana, de gozo mesmo, a poesia é colocada nessa dimensão aí. E aí depois, o Leminski vai falar, inclusive, que a poesia é o princípio do prazer no uso da linguagem, e isso é muito interessante porque traz aqui uma imagem fortemente freudiana, né? Não sei se vocês têm essa familiaridade com a terminologia freudiana de modo geral, né? Mas o Freud tem esse texto, além do princípio do prazer, o princípio do prazer no pensamento freudiano seria aquilo que se opõe ao princípio da realidade, né? Então, dizer que a poesia é o princípio do prazer no uso da linguagem colocaria ela no campo do oposto ao princípio da realidade, né? Ela seria algo que está em oposição ao princípio da realidade, né? E aí a gente está associando aqui já diretamente também o princípio da realidade a esse princípio do lucro mesmo, né? Dessa necessidade de lucro a todo custo, etc., né? Então a poesia estaria no campo oposto a isso. E aí ele vai dizer que a exigência de conteúdo na poesia seria a exigência de um lucro ideológico, né? Ele vai associar essa exigência de conteúdo dentro da poesia e vai dizer que querer que a poesia sirva para alguma coisa é querer rebaixar a arte, que manifestações inferiores teriam um uso prático, né? Então ele vai dizer assim, se a poesia tem algum uso, se ela adquire uma utilidade, ela está sendo, na verdade, rebaixada, né? Você está dando um uso aí, muitas vezes que a gente chama de panfletário, para tentar vender uma ideia, vender uma determinada ideologia, e o Leminski já disse que isso seria um rebaixamento da arte, né? Então, aí fazendo uma retomada breve, a gente está aqui colocando a poesia no campo oposto ao campo da utilidade, no campo oposto ao campo do lucro, e dizendo que esse campo em que a poesia se situa é o campo da finalidade da vida, né? Que não é meio para nada, é logo, então, literalmente, a finalidade. Aí uma breve passagem aqui do Leminski, desse texto, né? As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva para alguma coisa, servir, prestar. O serviço militar, dar lucro. Não enxergam que a arte, a poesia é arte. É a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo de liberdade, além da necessidade. As utopias, afinal de contas, são sobretudo obras de arte. E obras de arte são rebeldias. A rebeldia é um absoluto. Sua manifestação na linguagem chamamos poesia, inestimável, inutensível. Aí a gente já vê outras associações aqui que o Leminski faz com a poesia, né? A ideia da rebeldia, a ideia da utopia, né? A rebeldia é um absoluto, ele vai dizer, né? E que a poesia seria a manifestação na linguagem dessa rebeldia, em oposição a essa necessidade de serviço, essa necessidade de prestatividade, né? A poesia, enquanto rebelde, não poderia se submeter a essa lógica lucrocentrista, né? É uma ideia muito interessante que está aí no Leminski. Esse outro texto que está aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui os slides, para a gente poder ver, porque aqui acaba a parte, como eu disse, né, o texto do Utensilio é muito, muito curtinho, né? 1 página ou 2 páginas, eu já não me lembro muito bem, mas ele é muito interessante porque ele vai, sinteticamente, resumir muito do que vai vir no texto seguinte, que é Poesia Paixão da Linguagem, que é um texto já relativamente longo. Vou até voltar aqui para a gente ver essa imagem aqui do Leminski. Olha, esse texto Poesia Paixão da Linguagem é um texto que foi uma conferência, né? Eu até enviei para vocês aí um texto que é uma, como é que a gente fala mesmo? Uma transcrição, né, dessa conferência que o Leminski deu. Depois saiu um livro pela Companhia das Letras, mas saiu como um parágrafo corrido, e aí eu fiz uma divisão aí em parágrafos para poder facilitar a leitura e mandei para vocês, né?
Mas foi uma conferência em que o Leminski fez junto de outras pessoas, acho que numa época e aí a Companhia das Letras reuniu essas conferências, essas falas, que giravam em torno da ideia de paixão, né? E por isso que lá no início do texto do Leminski ele começa falando de paixão, especificamente, e não de poesia, né? Ele vai dizer que é uma valorização da paixão no nosso século XX, né, no caso, o Leminski estava falando lá nos anos 70, 80, 90, o Leminski vai dizer que é uma valorização da paixão não pela presença excessiva desse elemento no mundo, mas pela ausência, né? Ele vai dizer que a paixão tem sido um objeto assim de valorização, de conversa, né, em relação à paixão naquele momento, porque ela estava ausente no mundo. E aí ele vai dizer que isso se devia em grande parte à contradição que existia entre a paixão e o tempo urbano industrial, né? Ele vai dizer claramente assim, você imagina se um operário ou alguém assim que trabalha de uma forma, uma cadeia de produtividade intensa, né, se apaixona. Esse indivíduo apaixonado, esse trabalhador apaixonado, ele é improdutivo, né? E aí, quer dizer, o Leminski vai dizer, a valorização da paixão, ela se dá no nosso momento aqui pela ausência dela, né? E aí, portanto, a gente já está associando a paixão à poesia, associando a poesia à improdutividade, né? Essa intimidade com a palavra aí. A paixão seria algo oposto ao urbano industrial em diálogo com o lucrocentrismo que é criticado no texto anterior, né? E aí seria algo que se extingue à medida que a industrialização da vida avança, né? E aí, como o Leminski diz que a poesia é algo que não dá nada a ninguém, ela é ligada a esse improdutivo aí. E a poesia é associada à improdutividade, a essa intimidade com a palavra, que o Leminski vai dizer que não é de nenhuma maneira recompensadora, né? Aqui vem mais uma vez um exemplo também que o Leminski dá, né? Ele fala assim, se o cara fica plantando banana 30 anos, em algum momento ele pode vender essa banana. Mas ele vai dizer, nesses meus 40 anos aqui, eu estou desenvolvendo uma intimidade com a palavra que não vai me dar nada, que não vai me levar a lugar nenhum, né? Como se fosse assim, esse trabalho de ser poeta, no contexto urbano industrial, no contexto lucrocentrista, ele não leva ninguém a nada. É isso que o Leminski vai dizer, né? A poesia é esse desenvolvimento da intimidade com a palavra, né? Vamos ver aqui. Aí vem essa primeira citação. A poesia, ela traz consigo esse caráter assim, meio de, como é que eu vou dizer? Uma coisa meio masoquista. Você se dedica 10 anos a vender banana, aí é o exemplo que eu tinha citado, né? Montar uma banca para vender banana no repolho. Você vai ganhar muito mais do que fazendo poesia. A poesia não te dá nada em troca. Chego às vezes a suspeitar que os poetas, os verdadeiros poetas, são uma espécie de erro na programação genética. Esse caráter meio masoquista da poesia, que ele já cita, né? Uma coisa meio masoquista, é muito interessante, porque mais à frente isso vai servir muito para o argumento que ele vai desenvolver, né? Aí, então, essa citação destaca esse caráter que estava presente no slide anterior, vamos dizer aqui, ó, deixa eu só voltar, dessa improdutividade que está associada à intimidade com a palavra. Então, beleza. Aí depois ele vai dizer que a poesia, ela é a consciência da linguagem, né? O erro que tem consciência da existência do acerto. Por que ele diz isso? Ele vai dizer, aí ele fala ali, né, que o poeta seria esse erro na programação, e ele vai dizer que estar consciente da linguagem é por si só um erro, né? Ele vai dizer assim, que só sabe que é certo, o que é o certo, o sapato que é errado, né? Sendo certo, usando a linguagem no nível ali do acerto, a gente não tem a dimensão do erro, do que é o erro, mas o erro conhece a dimensão do acerto, né? Então essa autoconsciência que a linguagem adquire na poesia seria por si só já um erro, que a faz perceber a existência de algo que não é o erro, né? Que é o acerto. É uma ideia meio confusa, mas lá no texto vocês vão talvez entender isso mais claramente. Quer dizer, estando certo você não se percebe certo, mas estando errado você percebe a existência do certo, né? Então por isso que a poesia tem essa autoconsciência, né? E isso vai associar então a poesia à marginalidade, que essa já citada rebeldia, né? Se ela está no campo do erro, ela está no campo do marginal, daquilo que está assim colocado de lado, né? Daquilo que não tem uma centralidade, né? Obviamente, se você diz lucrocentrismo, você está dizendo que o que está no centro, de fato, não é a produção artística, né? Vai ser uma outra coisa aí nessa dimensão urbana e industrial. E aí vem essa ideia da dimensão da poesia e linguagem, né? E de que a poesia seria essa paixão pela linguagem. E que, portanto, haveria na poesia um trabalho, mais uma vez aí retomando muito fortemente do Spignatari, haveria um trabalho com a linguagem, especificamente. Aí aqui o Leminski, mais uma vez, assim como o Spignatari tinha feito, faz uma distinção entre o trabalho com a palavra na poesia em oposição ao trabalho com a palavra em outros campos da literatura, né? Ele vai citar o exemplo do Balzac para dizer assim, quando você faz literatura, de modo geral, ficção, você quer que a linguagem ela seja transparente, né? Que você consiga ver para além da linguagem. Ele diz, por exemplo, o Balzac, né, que é um
escritor francês do século XIX, ele quer descrever a sociedade de modo que você veja a sociedade, e não a linguagem com a qual ele está descrevendo a sociedade. E que em oposição, aí ele vai dizer, na poesia não, o olhar não passa, o olhar para nas palavras, né? Então, essa linguagem que seria a dimensão do certo, seria essa linguagem transparente, que você consegue ver através dela, né? Essa linguagem funcional, comunicativa do mundo cotidiano. Mas na linguagem da poesia, não, a gente tem a linguagem do erro, aquele erro que é percebido, né? A gente percebe, a gente trava, vamos dizer na palavra, quando a gente vai ler a poesia, né? Então essa relação muito forte entre poesia e linguagem, paixão pela linguagem. E aí que quando ele diz paixão, a gente já tem aqui uma dupla dimensão que está sendo colocada, né? Para quem já leu o texto, percebeu que isso vai ser mais ou menos o pulo do gato desse texto. Quando o Leminski usa essa palavra paixão, ele vai dar para ela tanto uma dimensão passiva como uma dimensão ativa, né? A dimensão passiva é daquele que sofre, a paixão, né? Aí ele vai citar o exemplo da paixão de Cristo, por exemplo, que seria um evento em que é o sofrimento, né, a passividade do Cristo sofredor na cruz, etc., né, daquele processo, mas também a paixão ativa, né? A paixão, acho que ele cita Lenin mesmo, o Trotsky, não sei, mas a paixão revolucionária, né, que você vai produzir alguma coisa a partir daquela paixão. Então existiria aí uma dupla dimensão da paixão que a gente vai ver aqui, né? E aí isso se dá nessa dimensão opaca mesmo da linguagem, que uma vez que ele diz isso, né, que o leitor para, né, o olhar para nas palavras no campo da poesia. E aí essa opacidade seria a razão de ser da poesia, extremamente ligada, portanto, a essa materialidade da qual a gente já estava falando, né? Essa ideia de ser em si o significado vai retomar fortemente também o Pignatari, né? E dá à poesia também seu caráter inútil no mundo, né? Se a poesia ali tem em si o seu significado, se ela para na linguagem, obviamente ela não pode ter uma utilidade exterior, né? Aí vamos ver aqui o que vem a seguir. Aí é aquilo que eu disse, né? A palavra enquanto materialidade, a palavra enquanto coisa do mundo, é isso que interessa para o Leminski, né? No campo da poesia. Aí ele vai dizer aquilo, né? O poema propriamente não tem um significado, ele é seu próprio significado, quer dizer, mais uma vez, a dimensão da palavra que para em si mesma, que não é o signo para, né? O signo de, como diz o Décio Pignatari. Isso é muito interessante. E aí ele vai fazer a distinção de uma forma masoquista versus uma forma sádica. Se a gente lembrar lá atrás, no slide anterior, ele já tinha falado de masoquismo aqui, ó. A poesia tem uma coisa meio masoquista. E aí, depois ele vai dizer também que ela tem uma forma meio sádica. Aí é que está a dupla dimensão da paixão, né? Você tem um duplo sentido passivo e ativo de paixão, em que o passivo está associado ao masoquismo. O masoquismo é aquele que sofre a dor de uma forma e sente prazer em sentir a dor, né? Essa é a passividade da dimensão da paixão da linguagem. Mas, ao mesmo tempo, o sádico é aquele que provoca a dor ou que se felicita com a dor do outro, né? Que fica feliz quando o outro sofre essa dor. E essa seria a dimensão ativa da paixão no contexto da poesia, né? Por que ele vai dizer isso? Ele vai trazer esse termo aqui, que é pasquem, do grego, e ele vai dizer que lá na raiz etimológica do termo paixão, existia também essa dimensão passiva, porque a gente acaba atribuindo a dimensão ativa fortemente à palavra paixão, né? Como eu citei, a paixão revolucionária, etc., né? Mas ele vai dizer que essa dimensão passiva também estava presente, né? E isso aqui vai ser o central, porque ele vai dizer o seguinte, em relação à forma como a poesia interage com a linguagem, né? Sendo a poesia paixão pela linguagem. Ele vai dizer que a passividade está nesse sentido. Quando você vê, você é passivo em relação àquela língua sobre a qual, como todas as formas sociais, você não tem poder. Você já chegou numa língua na qual você diz, por exemplo, no indicativo, eu estou, tu estás, ele está. Você não pode dizer eu estejo, tu estejermes, ele estejerando, isso você não pode fazer. Então, quer dizer, essa dimensão passiva de sofredor, em relação à violência que a língua provoca sobre o poeta, é essa. Você nasce, você já está submetido a um sistema linguístico, né, um sistema formal, inclusive, sobre o qual você não pode agir, né? Você não pode mudar a língua sob o prazer. Claro que isso existe uma plasticidade possível, né? Você pode forçar um pouco esse limite, ele vai falar disso mais à frente, mas você não pode mudar radicalmente essa língua a qual você já está submetido, né? E essa impossibilidade de mudança, essa submissão à língua é uma forma de violência, né? Aí a dimensão masoquista da paixão, que ele vai dizer, a qual o poeta sofre, né? Então, existe essa convenção social, né? Essa convenção, vamos dizer, historicamente colocada sobre o poeta, que faz ele estar submetido não só à língua, mas também à forma da própria poesia, né? O próprio poema mesmo, aquilo que se entende por poema, tem uma limitação sócio-histórica ali, formal, que violenta mais ou menos o poema em sua liberdade, né? O poeta, perdão, em sua liberdade. E aí ele vai dizer, o Leminski vai afirmar então as inevitáveis limitações do artista. E as formas aqui a gente tem como livro de poesia, né?
talvez até mesmo, não sei como exatamente que o Leminski estava pensando, né, mas talvez a dimensão do verso, da estrofe, embora isso tenha depois sido desconstruído, mas são formas também que são de alguma forma limitadoras, né, embora elas possam ser vencidas em alguma medida. E aí ele vai, então, já passar, deixa eu só andar aqui um pouco mais. Ele vai passar para essa dimensão do sádico, né, do sadismo em relação à língua. Ele vai dizer que há, no entanto, a possibilidade de agredir a língua, né? O poeta realiza o possível e força os limites da língua. Então, se na arte da palavra, poesia, existe um limite da língua para a poesia. A poesia ela não pode ultrapassar esse limite da língua, né? Aqui a gente está falando de língua mesmo, e não de linguagem, né? Depois eu vou até falar um pouco mais especificamente sobre essa dimensão aí, sobre essa distinção. Então vai haver uma espécie de uma liberdade dentro de uma certa escravidão de submissão à língua. E aí ele vai dizer, inclusive, que essa submissão, ela faz parte, ela tem uma dimensão, inclusive, que ele vai chamar de um pedigree histórico, né? Quer dizer, você está submetido à língua portuguesa diferente de você estar submetido à língua inglesa. No século XXI, no século XX, em qualquer século, a língua portuguesa ela tem sido sempre uma língua mais menos lida, né? menos comentada, assim, globalmente. E ele vai dizer, por exemplo, que Shakespeare só teve a repercussão que teve porque ele evoluiu junto com a língua inglesa, né? Junto com a Inglaterra ali naquele momento em que ele escrevia, né? Então ele vai dizer que há essa submissão também ao pedigree histórico. No entanto, ele vai falar que há essa possibilidade de agressão à língua por meio das vanguardas mesmo, por exemplo, da inclusão do erro, forçando os limites da língua, né? Então a língua tem aquele limite, mas o poeta ele vai ser aquele que vai testar esse limite, ver até onde a língua vai, né? No nosso uso cotidiano a gente não força esse limite, a gente não inventa, não tem essa inventividade dentro da língua, mas o exercício da poesia seria justamente esse exercício de tentar forçar o limite, de tentar chegar às bordas da língua, né? Isso se faz com a vanguarda, com a experimentação, com o erro, né? Com esse exercício de realizar os possíveis da língua, né? Quer dizer, aquilo que você literalmente é esse teste mesmo. Você vai até onde der para ir com o uso da linguagem, né? Com o uso da língua mesmo, mas sempre submetido também a essa escravidão, a esse masoquismo, primeiro que Leminski diz que é estar submetido de imediato à língua, né? Você não pode, como ele mesmo falou, escrever coisas que sejam agramaticais, que não vão ser compreensíveis, né? Aqui há gramaticais, eu estou falando mesmo no sentido do incompreensível, não estou nem falando de erro, não, em relação à norma culta, não. Estou falando de coisas que não se encaixam mesmo na língua portuguesa. Isso o poeta não pode fazer, mas dentro daquilo que se encaixa, ele pode ver até onde é que dá para ir, né? Então vamos ver. Então aí, nesse sentido de realização do possível, a poesia vai ser colocada como um amor entre o som e o sentimento, né? Uma valorização clara aí da dimensão sonora da poesia. O amor entre o poeta e a linguagem vai se associar muito fortemente a essa inutilidade, né? Quer dizer, o caráter amoroso, mesmo voltando lá à ideia inicial da paixão, ele está sempre associado ao inútil, ao improdutivo, né? E essa inutilidade, o Leminski vai dizer que ela valoriza a poesia, ela não a desvaloriza, não. A poesia ser invendável, não ter uma repercussão mercadológica, vai fazer ela ficar mais valorosa, né? Ela se valoriza em sua incompatibilidade com o mercado, e isso retoma muito fortemente aquilo que estava lá no texto anterior do Leminski, né? Quer dizer, essa dimensão de que as coisas que não têm que não são meio para nada, que são a finalidade da vida, elas não têm esse valor também, né? Essa dimensão do lucro possível, né? Então, a poesia está nesse campo do amor do poeta com a língua, né? O amor entre o som e o sentimento, né? A poesia vai estar nesse campo aí, desse sentimentalismo associado à língua. Vamos ver o que o Leminski vai dizer aqui na citação. Aí, literalmente o que eu tinha acabado de dizer. Poesia é um ato de amor entre o poeta e a linguagem. Não é uma infelicidade e uma inferioridade da poesia escrita, falando da poesia escrita, né, da poesia escrita. Aqui essas repetições aqui, gente, só fazer esse comentário. É justamente pelo que eu tinha falado, né? Esse texto aqui ele saiu como uma conferência. Então ele tem essas repetições aqui na transcrição porque são vícios da fala mesmo, né? Então, da poesia escrita, da poesia de livro, a dificuldade dela em se transformar em mercadoria é uma grandeza. Quem não entender isso não entendeu a verdadeira natureza da poesia. Ela é feita de uma substância que é basicamente rebelde à transformação em mercadoria. A gente pode criar um mundo assim, um império total da mercadoria. Tudo pode ser vendido, coisas, sensações, as coisas mais incríveis, os momentos mais emocionantes. Uma coisa, porém, não pode ser transformada em mercadoria, que é o amor. Então tá aí essa associação muito clara entre o amor e a poesia, paixão e poesia, né? Essa conjugação, e isso está no campo do invendável, daquilo que não pode ser nunca colocado como mercadoria. E mais uma vez ele vai dizer aqui que está no campo especificamente da rebeldia, né? Aquilo que não pode, que não se submete, que não se deixa subjugar, né? Só vou voltar aqui ao que eu tinha falado anteriormente, que eu acho que é legal. A gente vai ver lá no texto esse caráter amoroso entre o poeta e a linguagem, entre o som e o sentimento, né?
porque ele está destacando muito fortemente essa dimensão sonora mesmo, como eu já tinha falado lá no texto do Décio Pignatari, né? Embora que o som não seja muito bem desenvolvido pelo Leminski, ele vai claramente valorizar mais a dimensão sonora do que a dimensão de significado, né? Perceba que ele diz que é o amor entre o significado e o sentimento, né? Por exemplo, ou entre a forma e o sentimento. A dimensão que ele está valorizando aqui da poesia, da língua, na verdade, dentro da poesia, é a dimensão do som, né? Então, entre o poeta e a linguagem, entre o som e o sentimento, perceba que ele está associando fortemente a língua ao som e não ao sentido, né? Então, isso é muito importante para a gente já perceber. E aí vai dizer que essa inutilidade, então, né, desse amor, valoriza a poesia. Então vamos passar. Agora a gente já vai lá para o texto do Nelson Asher. Ah, não, desculpa. Falei cedo demais. Na verdade, tinha mais uma coisa ainda para mostrar, que era justamente isso. Agora vocês já viram aí, eu fui descuidado. O que eu achei que era interessante da gente poder trazer aqui? Agora eu já mostrei, ficou uma coisa sem jeito. Mas o que eu achei que era interessante da gente poder pensar aqui, né? Sendo que essa é a noção de poesia que está em jogo, essa noção essencialmente de materialidade da poesia, né? Que vai dizer que a poesia é aquilo que é feito de linguagem, aquilo que trabalha a linguagem, é a linguagem na sua forma opaca, né? Que não permite transparência para ver o mundo, né? Trabalhar o signo, não trabalhar com signo. Aí eu trouxe um poema aqui do Décio Pignatari, um poema do Leminski. Os dois foram caras que se envolveram com o concretismo. O Décio Pignatari teve lá na raiz do concretismo mesmo, né? Idealizador, pensador do concretismo, junto com os outros poetas que eu já tinha citado. O Leminski me parece que não teve uma atuação tão forte assim como fundador, mas que foi um cara também que escreveu poemas concretos, né? Que trabalhou muito com a imagem dentro da poesia concreta também. E aí, vendo o poema do Décio Pignatari, a gente entende o que é que está em jogo, né? Por que ele não fala, por exemplo, de uma dimensão de significado? Por que ele diz que a poesia se faz com palavras e não com ideias, né? Perceba esse poema aí. Eu acho que muitos de vocês já devem ter frequentado quando eu estava na escola, em outros momentos aí, né? Que é esse poema: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco cola, cloaca, né? Enfim, a partir desse primeiro verso aí, né? Não sei nem se a gente pode chamar de verso, na verdade, é um poema que se coloca de uma forma já desafiadora para a gente tem essas palavras escritas que tem uma dimensão, claro, de significado também, né? A Coca-Cola tá aí, beba Coca-Cola, babe cola, né? A gente tem essa distorção aí do slogan da Coca-Cola, que é esse produto do imperialismo, etc., né? Esse produto fortemente associado ao capitalismo. Mas a gente tem aí, a partir desse primeiro verso, uma espécie de reconstrução desse primeiro verso nos versos seguintes, deslocando as letras e modificando, consequentemente, o sentido, né? Então, quer dizer, a gente tem um trabalho muito forte com a própria língua mesmo, com o próprio signo que está sendo colocado ali no primeiro verso, ele vai ser desconstruído, ele vai ser reconstruído, a gente vai reconstruir o significado, a gente vai mudar o sentido completamente do verso ali, mudando a ordem das letras, né, das palavras, a gente tem uma diferença completa, a gente tem uma desconstrução desse primeiro verso, que é esse slogan aí, né, dessa Coca-Cola. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar aqui na dimensão que esses textos estão trazendo para a gente, que esse beba Coca-Cola, né, esse produto tão forte do imperialismo mesmo, né, desse capitalismo forte do século XX aí, sendo colocado dentro do contexto da poesia, que está associado ao anticonsumo, que está associado à inutilidade, que está associado a algo que se opõe ao lucro, é muito interessante a desconstrução que se faz literalmente desse slogan dentro do poema, né? Então a gente tem um slogan fortemente associado ao capitalismo que é desconstruído em uma forma artística extremamente não associada ao capitalismo, né? Que está no extremo oposto dessa ideia de lucro na qual se insere a Coca-Cola, né? Então é interessante a gente ver como é que isso está colocado aqui. E aí, assim, a gente pode falar muita coisa sobre esse poema, mas essencialmente ele é um poema que assim, exacerba, né, que joga na nossa cara a materialidade mesmo da poesia e diz, olha, isso aqui nada mais é do que uma arte feita com palavras mesmo, né, ele corta fortemente assim, essa dimensão do significado mesmo, né, e tem uma dimensão imagética muito forte também da própria forma aqui do poema, né, além da dimensão sonora, a gente tem essas aliterações, né, essas repetições de consoantes, essas repetições de vogais também, né, essa espécie de rima que se estabelece aí, né, caco, caco, cola, cloaca, a gente tem essas repetições sonoras aí que tem que evidencia um ritmo, né, uma preocupação com a música também do poema. E depois, um poema semelhante do Leminski, nessa mesma chave aí de uma poesia concreta, de uma poesia baseada fortemente na materialidade da palavra, né? Esse poema aqui, extremamente criativo também. Lua na água, né? Se a gente for ler só as palavras que estão no sentido certo, a gente tem lua na água, alguma lua, lua alguma. Mas se a gente ler embaixo, a gente tem lua na água, água, lua. Mais uma vez,
a dimensão da materialidade da poesia jogada na nossa cara, escancarada, né? Um poema extremamente criativo, quer dizer, a gente tem a lua na água, a ideia do reflexo, então ele reflete, ele vai espelhar essas palavras, né, escrevendo elas como espelhadas. Depois, do verso seguinte, alguma lua, ele vai espelhar, puxando só as letras específicas, a água da alguma lua, quer dizer, o reflexo da água na lua, a lua na água, essa ideia de reflexividade mesmo, né? Mas dentro da palavra alguma, ele vai trazer a palavra água, e depois lua alguma, dentro da palavra alguma, ele vai trazer a palavra lua, né? Então, quer dizer, há alguma que vai conter tanto água como lua depois, né? E vai ter sempre essa dimensão do reflexo de uma palavra contida dentro da outra, né? Uma palavra que se desdobra da outra, né? Que se reflete a partir da outra, né? Então, assim, acho que esse é um poema que é até mais difícil ainda da gente poder significar. O outro ainda fiz essa significação, falando do imperialismo, etc., né? Isso de oposição à poesia, etc., esse deslocamento do slogan, mas esse aqui ele é mais, assim, aparentemente inocente, né? Que tem mesmo uma dimensão do trabalho com a linguagem mesmo, né? Como que o Leminski trabalhou a linguagem para poder compor o sentido desse poema, que é tão interessante, tão criativo, né? E aí, como eu disse, isso joga na nossa cara mesmo o que esses caras têm em mente quando eles falam de poesia, né? O que é poesia para eles, como é que eles trabalham os seus poemas, etc. Aí eu quis trazer esses dois poemas, como eu tinha dito na aula anterior, para a gente poder confrontar a hipótese teórica que eles trazem, como que isso se constrói, né, na prática deles enquanto poetas. Depois, na nossa aula síncrona, como eu falei com vocês, a gente vai privilegiar no encontro síncrono sempre a leitura de poesia, né, a leitura de poemas em oposição aos textos teóricos. A teoria vai ficar sempre para os encontros gravados e a leitura de poesia para os encontros ao vivo, né, para a gente poder construir esse sentido juntos, etc. Que é muito ruim também eu ficar aqui falando do poema sozinho, né, uma coisa meio, eu acho meio estranho. Mas aí eu vou trazer outros poemas que são metapoéticos, como eu falei, né, que refletem sobre o próprio fazer da poesia, para a gente poder também confrontar essas perspectivas teóricas com esses poemas, né, ver em que medida essas perspectivas têm respaldo dentro dos poemas em si. Aí agora sim a gente vai para o texto do Nelson Asher, que é esse poeta também, os três são poetas. O Nelson Asher tem um trabalho também como jornalista, né, inclusive esse texto vem de uma coluna na Folha de São Paulo, para que serve a poesia, um texto bem curto mesmo, traz essa dimensão da utilidade já no seu título também, mas vocês vão ver aqui que ele fala de outras coisas e acaba nem dando uma resposta objetiva, não, né? Na verdade, ele fala de múltiplas possibilidades de utilidade para a poesia, e a utilidade final possível que ele coloca é uma utilidade mais ou menos assim de suspensão do tempo, né? Essa seria a utilidade última que ele vai dar para a poesia. Mas aí ele começa falando dessa oposição entre a materialidade limitada da poesia, né, espacialmente, e a infinidade que está dentro da poesia. Ele vai dizer o seguinte, ó, se a gente fosse reunir grandes clássicos da poesia, né, grandes nomes, assim, todos os sonetos do Shakespeare, sei lá, ele fala uma coisa assim, toda a poesia do Dante, do Camões, a gente ocuparia um espaço, se a gente fosse discorrer assim, os caracteres da poesia, menor do que um best-seller, né, desses do New York Times, aí, né, os mais vendidos, que a gente lê facilmente assim. Então, quer dizer, essa dimensão gigantesca que a gente atribui à poesia, né, enquanto nossa grande arte com as palavras, etc., né, essa coisa tão grande que a gente associa à poesia, na verdade, materialmente, espacialmente, tem uma dimensão muito pequena, né? Os grandes nomes da poesia, se reunidos, ocupariam menos espaço do que um best-seller, né? E aí esse espaço material que ele coloca já contradiz de cara a infinidade da poesia, né? Quer dizer, a infinidade da poesia em significados, em potencialidade de sentido que a poesia carrega, né? Aí ele vai dar o exemplo de um museu, me parece que espanhol, em que é um pequeno museu, né? Ele vai falar um pequeno museu em comparação a grandes museus norte-americanos, a grandes museus de Nova York, mas que ao invés de ser ocupado ali por quadros, né, por esculturas, era um museu ocupado por poemas, né? Acho que tinha trechos de poemas espalhados no museu. E aí ele vai dizer que aquele pequeno museu era muito maior do que os outros museus mais afamados, assim, né, mais famosos, porque ele tinha uma dimensão infinita, né? Se a gente fosse ficar lendo aquilo ali, a gente ficaria ali infinitamente, por um tempo muito extenso, na verdade, né? Infinitamente é um exagero, mas a gente ficaria ali por um tempo muito extenso e a gente teria uma dimensão significativa muito extensa, né? E aí, então, a gente tem uma ideia segunda, a partir dessa oposição entre a pequena materialidade espacial da poesia e a infinidade de significados, que é a ideia da condensação. Quer dizer, se você consegue concentrar uma quantidade muito grande de significados num espaço pequeno, né? Se um pequeno livro de poesia causa um grande impacto, vamos dizer, ou se tem uma grande carga de significados, de sentido, é porque a poesia tem esse caráter de ser condensada, né? A mais condensada forma de arte que se conhece, né? Ou forma de literatura que se conhece.
e aí a boa poesia estaria associada a essa condensação, né? Aí, para a gente poder falar mais, com maior propriedade sobre isso, eu vou fazer vou sair um pouco do texto do Asher e vou para o Ezra Pound, que é aquele cara de quem eu falei na primeira aula, né? Eu falei que era um poeta muito importante norte-americano do século XX, que tinha sido um pouco abandonado, assim, né, por um determinado tempo, tinha caído numa espécie de vergonha política pelo apoio que ele deu ao fascismo, mas que era muito importante, que tinha cunhado muitas definições importantes, né, tinha discutido teoricamente de uma forma muito relevante poesia. E aí eu vou para o Ezra Pound. O que o Ezra Pound vai observar para a gente de uma forma muito interessante, muito inteligente? Eu falo alemão, mas estou aqui duas palavras alemãs, né, que eu acredito que se pronunciam mais ou menos como Dichtung. Ele vai dizer o seguinte, que dichten é condensar. É uma palavra alemã que é um verbo que significa condensar. E Dichtung é a forma subjetivada desse verbo condensar, que por sua vez significa poesia, né? Então, dentro do verbo condensar, de dentro do verbo condensar, você extrai o substantivo poesia, em alemão. E aí ele vai dizer que, o Pound vai dizer que a poesia, na verdade, é essa forma mais condensada da literatura, e que essa definição alemã, essa forma etimológica aí, alemã, né, como a Alemanha veio, os alemães vieram a chamar a poesia, na verdade é uma coisa muito acertada, porque a poesia seria essa coisa mais concentrada, né, essa forma mais concentrada de literatura, como eu já falei. E aí ele vai dizer o seguinte, o Pound, num texto chamado How to Read, né, como ler, que a grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Aí eu diria assim, a única forma da gente carregar a linguagem até o máximo grau possível é condensando o máximo de significação no menor espaço, né? O bom poema para o Pound, ou poema perfeito, seria aquele poema em que nenhuma palavra é dispensável, em que toda palavra tem a sua colocação exata, precisa, ali dentro do contexto do poema, né? A gente, o excelente poema, né, o poema ideal para o Pound, ele não poderia perder nenhuma palavra, né? Todas as palavras ali seriam exatas. Então, essa dimensão da condensação máxima da poesia que o Asher traz no início do seu texto, entra em um diálogo muito forte com a ideia do Pound mesmo, né? Que é essa que eu estou trazendo aqui. E aí, depois, o Asher vai continuar falando, né? Ele vai dizer que houve, ao longo dos séculos, assim, uma valorização muito grande da ideia de inspiração. E que isso provocou uma desvalorização muito grande da figura do poeta e da própria poesia, né? A gente vai, inclusive, depois falar dessa perspectiva da inspiração, pensando, inclusive, vou trazer, inclusive, trechos de entrevistas de vários poetas, poemas que falam sobre isso, quando a gente for se perguntar o que é o poeta, eu vou voltar a essa ideia da inspiração, porque eu acho que é muito interessante, né? Mas eu acho que ele aqui está atacando muito fortemente essa ideia de inspiração, né? Dizendo que, inclusive, figuras que contribuíram para a criação do mito da inspiração, esse mito, né, vamos chamar assim, depois foram desmentidas quando se chegou aos originais delas, né? Aqueles textos manuscritos que eles tinham feito inicialmente, escrito à mão, que tinha uma série de correções, de revisões, de reescritas, né? Então, assim, para além da inspiração, havia um grande esforço, um grande empenho empregado sobre esses poemas, mesmo para aqueles poetas que eram adeptos do mito da inspiração, né? E aí ele vai dizer que a poesia, então, é uma combinação de talento e labuta, né? E aí, essa é uma das ideias que eu acho que ele está trazendo ali, né? Ele vai desconstruir essa ideia de inspiração. E aí depois, é a ideia que eu tinha falado lá no início, ele vai destacar as múltiplas utilidades da poesia, né? Junto a essa ideia de infinidade do poema, infinitude do poema, e mesmo de exterioridade em relação ao tempo, né? Vamos ver o que a citação nos diz aqui, que esse trecho nos diz. Poemas, ao que parece, têm utilidades as mais diversas, das didáticas às lúdicas, e a miúde contraditórias. Nenhuma, porém, dá conta do fato simples de que, até onde se saiba, eles existem e existiram em todas as culturas. A curiosidade que move indagações, assim, mais demonstra o interesse que a poesia desperta do que o explica, indicando que todo poema individual é, entre outras coisas, um mecanismo, uma máquina de gerar perguntas, sobretudo a respeito de si mesmo. Aí ele vai fazer essa colocação e vai falar também lá no finalzinho do texto dele, né, de uma ideia de exterioridade em relação ao tempo, como eu já falei. Quer dizer que quando você está dentro do texto poético, você está fora do tempo, né? A gente tem essa liberdade condicional de atemporalidade provisória proporcionada pelo poema, né? O poema vai ser esse mecanismo, uma máquina de gerar perguntas, sobretudo a respeito de si mesmo. Essa é a perspectiva final que o Noel Asher traz, falando das diversas utilidades, então talvez uma utilidade final que ele dá é essa, né? De suspensão do tempo, a utilidade de colocar perguntas, e isso me lembra fortemente uma colocação de um poeta contemporâneo, que é a Ana Martins Marques, numa entrevista, né? Uma coisa bem, assim,
De passagem, ela diz que o poema é um lugar para pensar, né? Então, acho que isso é uma perspectiva que dialoga muito com essa perspectiva do Nelson Asher e, em alguma medida, também dos poetas anteriores, né? Eles vão ressaltar fortemente a materialidade da poesia, a materialidade da palavra mesmo, da condensação da palavra, mas a gente vai sempre ser colocado ali, pelo próprio exercício mesmo de tentar definir a poesia, a gente já está sendo colocado nesse lugar para pensar, a gente está sendo levado à reflexão, a gente está propondo um questionamento em relação à poesia que é produtivo, né? A gente vai discutir, a gente vai colocar ideias sobre isso a partir do poema, né? A gente se depara com esse objeto artístico e a gente não entende muito bem, ou a gente se questiona o que é isso, e a gente se coloca nesse estado de reflexão, de pensamento, né? Então, acho que essa colocação da Ana Martins Marques dialoga com o nosso curso e com essas colocações que foram feitas aqui nessa aula hoje, né? O poema seria esse lugar para pensar, né? É uma colocação interessante. Aí agora, a gente já está caminhando para o fim da aula, deixa eu só ver quanto tempo que a gente já gastou. É um tempinho bom, mas é ao fim mesmo. Já estamos caminhando para o fim. Eu vou voltar a essas duas colocações que eu fiz aí sobre materialidade e utilidade, uma perspectiva histórica, no campo das artes mesmo, né? Como que isso se dá no campo das artes. Eu vou trazer aqui mais ou menos dois exemplos, dois casos, assim, vamos dizer, né? Que vão ajudar a gente a entender um pouco mais de onde que surgiram essas perspectivas assim, essas abordagens que colocam a poesia como essencialmente a materialidade dela mesma, né? Então, essencialmente a poesia seria a linguagem, e do outro lado a poesia seria essencialmente inútil, estaria essencialmente oposta ao campo da produtividade, ao campo do trabalho. Então, primeiro, vamos pensar nisso daqui. Materialidade, as duas ideias de linguagem. Vai aparecer agora. Apareceu. Materialidade, as duas ideias de linguagem. Por que eu digo duas ideias de linguagem? Porque para nós, que somos dos estudos linguísticos também, né? Quem estuda letras, estuda língua, né? Essencialmente. Essa ideia de linguagem é muito importante. Porque muitas vezes há essa confusão de língua e linguagem. Para a linguística não funciona assim. Língua é aquilo que se materializa, aquilo que se utiliza, né? No cotidiano, etc., naquilo que tem uma dimensão nacional, né? Aquele povo está ligado àquela língua, aquilo que promove a comunicação verbal, né? Entre as pessoas, isso é a língua. A linguagem é aquilo que promove também uma comunicação, mas numa dimensão não necessariamente verbal. Quando a gente fala de poesia, a linguagem da poesia, né, enquanto forma de arte, se vale da língua. A língua é a materialidade da poesia, né? Mas a poesia ela tem uma linguagem que é artística, que não é, como eu já falei numa aula anterior, que não é a mesma linguagem do mundo cotidiano. Você não pode ler a poesia como você lê a linguagem cotidiana, como você lê a língua usada no jornal ou usada no texto acadêmico, né? Isso tem muito a ver com o que o Décio Pignatari falou. Na poesia, os signos são signos de e não signos para. Eles não querem comunicar em relação ao mundo, eles não querem significar nada além deles mesmos, né? Eles não têm um significado exterior. Então a gente tem uma linguagem poética feita a partir da língua comum, né? A poesia toma de empréstimo, vamos dizer assim, aquela língua que está em uso, que está em circulação cotidianamente, né? Então a gente tem essas duas ideias de linguagem. Então eu repito, a materialidade da poesia é a língua, né? Aquilo que é material na poesia, a palavra, é a língua. E isso constitui a linguagem da poesia. Isso aí é que eu estou fazendo uma distinção especificamente linguística mesmo. Não vou nunca confundir língua com linguagem, não acho que seja a mesma coisa, não. Linguagem, ela pode ser realmente extraverbal, né? A gente tem a linguagem do cinema, a gente tem a linguagem da música, a gente tem a linguagem da pintura, a gente tem a linguagem da poesia. Dentro da linguagem da poesia, a gente tem a língua como materialidade da poesia, beleza? Começo falando sobre isso. Aí eu respondo a pergunta, por que é que essa dimensão de materialidade foi adotada por esses poetas? Por que eles passaram a definir a poesia como essencialmente a sua materialidade? Porque, a partir do final do século XIX, início do século XX, com as vanguardas dos artistas, ali, nas vanguardas europeias, os pintores, surgiu esse cara aqui, ó. Na verdade, não surgiu esse cara aqui não, mas eu vou mostrar outra coisa primeiro. A gente tinha até um certo momento, vou dizer quem é o cara já, me confundi aqui na ordem dos slides. A gente tinha até um certo momento uma associação muito clara entre a natureza e a arte. A arte ela estava sempre vista no campo da representação do real, né? Essencialmente, se alguém perguntasse qual era o ser da pintura, se diria que essencialmente o ser da pintura era a representação do real, né? Aqui eu tenho um Caravaggio aqui, que esse pintor italiano, né, do barroco ali, do Renascimento italiano,
que está pintando aqui essa natureza morta, né, um tema comum da arte, de uma forma bastante realista, vamos chamar assim, né? Tentando reproduzir ao máximo, de um modo mais fiel, essa realidade, né? Então, com a ideia muito fortemente associada ao referente no real, né? Aquilo que ele observa. Isso era como acontecia. Mas a partir das vanguardas, aí é que é o cara que a gente vê, a partir especificamente desse cara aqui no campo da pintura, chamado Cézanne, a gente tem não mais, vamos dizer, o real na pintura, né? Essa fruta que a gente observa aqui, em oposição à fruta do Caravaggio, não é a fruta. Vamos voltar aqui no Caravaggio para a gente ver. Um minuto que o slide tem delay. Já voltei, mas não voltou. Aí pronto. Quando a gente tem a maçã aqui, a gente tem a maçã na pintura, certo? A gente tem a maçã colocada. Quando a gente vai lá para o Cézanne, a gente não tem mais a maçã. O que a gente tem é a pintura da maçã. Desse modo, como Cézanne pintava, ele, literalmente, assim como na poesia concreta que a gente viu lá, ele jogou na cara, escancarou a dimensão, vamos dizer, a dimensão de pintura mesmo, né? A essencialidade de pintura daquilo que ele estava produzindo. Ele disse, olha, isso aqui não é a maçã, isso é a pintura da maçã, né? Tem até uma colocação do Cézanne que é: eu mudo a água em vinho, eu mudo o mundo em pintura, né? Então, quer dizer, é a pintura que está sendo colocada em xeque. O essencial para a pintura é a cor, é a tinta, né? A materialidade da pintura, e não o mundo. A essência da pintura não é mais a representação do mundo. A essência da pintura é ela mesma, é a própria pintura, né? E é claro que isso vai ter uma repercussão, né? Nas vanguardas seguintes, né? Nessas escolas seguintes. Aqui a gente não está falando especificamente das vanguardas europeias, né? Aqui a gente está falando de expressionismo, né? Impressionismo, não sei. Cézanne. Depois a gente vai ter, inclusive, como repercussão para isso aqui, né? Essa dimensão agora de materialidade escancarada na pintura, a gente vai ter os cubistas, que vão vir a seguir. Vamos ver. O slide vai passar. Aqui, ó, o Georges Braque, esse pintor aqui, cubista francês, que vai vir depois do Cézanne, no início do século XX, e que vai... observem, os três, Caravaggio, Cézanne e o Braque aqui, eles estão pintando o mesmo tema, natureza morta. Isso aqui é uma fruteira. Vocês conseguem ver aí pela imagem da forma como deve estar no vídeo. Mas isso aqui é nada mais do que uma fruteira, uma banana, umas frutas aqui colocadas, né, dispostas, mas no estilo cubista. Então, a gente tem, com Cézanne, essa exacerbação da materialidade da arte, disse, olha, o que eu estou fazendo aqui é pintura, não é realidade, né? Quase como se dissesse assim, isso aqui não é o real, né? Isso aqui é a representação do real em cores, em pintura, né? Quer dizer, ele não quer mais fingir que é a realidade, né? Ele tirou vamos dizer, o centro ali da referência do real e passou para a própria pintura. E aí depois os cubistas fizeram praticamente uma eliminação da relação com a natureza, né? Eles desconstruíram mais ainda essa ideia de representação do real e exacerbaram mais ainda o caráter da materialidade da arte aí, né? É daí que vem esse início aí desse pensamento, né? Isso já tinha acontecido, na verdade, também nas letras, né, na literatura, mas acho que assim a gente observa isso de uma forma literalmente mais visível mesmo, mais concreta, né? A gente consegue ver isso mais claramente aqui no campo da pintura. Daí que vem essa ideia de exacerbação da materialidade da arte. E aí depois, a ideia da utilidade, a gente tem essa oposição entre o mundo da arte e o mundo do trabalho, que eu acho que também se explica muito bem por uma anedota, assim, um caso, né, uma parábola quase, sei lá, uma fábula, não sei como é que a gente pode chamar isso, uma parábola talvez seja a melhor expressão, né, que é essa parábola do Chuang-Tze, vou mostrar ela aqui à frente, né, então, em que a gente vê claramente a distinção entre o mundo da arte e o mundo do trabalho. É o caranguejo de Chuang-Tze. Essa parábola aí está num livro do Ítalo Calvino, escritor italiano, que se chama Seis Ideias para o Novo Milênio, se não me engano. E aí ele vai contar essa história que é mais ou menos assim, né? Um grande imperador chinês pede ao grande pintor Chuang-Tze que pinte para ele um caranguejo, né? E aí esse Chuang-Tze vai dizer assim, olha, eu preciso então de um palácio e de um prazo de 5 anos, sei lá, né? Eu preciso de viver bem assim nesse palácio por 5 anos para poder pintar esse caranguejo. E aí o imperador chinês, né, conhecendo esse artista, que é o Chuang-Tze, que é excelente lá na China, concede para ele um palácio, um lugar para ele morar e deixa ele vivendo lá no bem bom por 5 anos para ele poder produzir esse caranguejo, né? Essa pintura aqui não é o caranguejo do Chuang-Tze não, tá, gente? É só uma pintura de caranguejo chinesa mesmo, porque esse Chuang-Tze, segundo me parece, é só uma parábola mesmo, não tem uma dimensão real não, é só ficção. Mas aí o Chuang-Tze vai, fica 5 anos lá no palácio
e para poder pintar o caranguejo, né? E aí o imperador vai lá depois de 5 anos e pergunta: e aí, pintou o caranguejo, né? Cadê? E o Chuang Tze não pintou o caranguejo e falou: oh, precisa de mais 5 anos. Aí passam-se mais 5 anos, ele continua vivendo no palácio com várias empregadas, com várias coisas à sua disposição, né? Mais 5 anos se passam, o imperador vai ao palácio e o Chuang Tze não pintou o caranguejo ainda. E aí o imperador diz assim: cadê o caranguejo? E aí o Chuang Tze vai, pega uma tela e dá uma rápida pincelada assim pelo quadro, em instantes, né, em poucos segundos, ele pinta o caranguejo mais perfeito que já existiu ali, né? Nesses poucos segundos. E isso é a parábola. Isso é a parábola. Mas aí surge uma pergunta muito interessante em relação a isso, né? Para a gente poder pensar na dimensão temporal da arte em oposição à dimensão temporal do mundo do trabalho, né? Essa pergunta ela não tem uma resposta possível. E a pergunta é a seguinte: quanto tempo demorou para o Chuang Tze pintar o caranguejo? A pergunta é literalmente essa. Esse tempo vamos dizer, de materialização da arte, né? O tempo que ele demorou para pincelar a tela, é o tempo de produção dessa arte? Ou será que esse tempo que ele se demorou no palácio, os 10 anos, também fazem parte do processo produtivo desse objeto final que vai ser o caranguejo? Compreende o que eu estou falando? Portanto, como a gente tem essa dificuldade de resposta, né? Isso está muito claro assim, para quem pensa em arte, para quem produz arte. Quanto tempo demora para produzir um determinado objeto, né? A gente estava falando mais atrás ali no texto do Nelson Archer de inspiração. Sem a inspiração, se não fosse naquele momento em que aquele poema nasceu, esse poema nasceria, esse poema poderia nascer em outro momento que não aquele, né? Em que o poeta se sentiu inspirado, vamos dizer, né? Mesmo que esse poema venha a ser trabalhado depois, ele poderia nascer em outras circunstâncias, se naquele momento em que o poema nasceu, o poeta se distraísse por um segundo, aquele exato poema poderia nascer em outro momento, né? Qual é o tempo da arte? Quanto tempo se demora para poder produzir um objeto artístico, né? Essa é a pergunta. Portanto, essa pergunta ela coloca a arte num campo muito difícil. É muito difícil a gente poder submeter a produção artística à produção do mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho é o mundo da demanda, da produtividade constante, né? Dos prazos, enfim, né? O mundo do trabalho tem essas características, essas exigências que são estranhas à arte, não é? A arte, que é esse inutensílio, essa inutilidade do mundo, né? Como o Leminski vai colocar aí, essa arte que está no lado das coisas boas da vida, que não são meios para nada, né? Que são a própria finalidade, né? Está alheio ao mundo do trabalho, porque isso também tem uma dimensão temporal que é difícil de ser calculada, né? Você não pode produzir arte assim, sob demanda numa escala industrial, né? A boa arte, claro, não estou falando de série da Netflix, não, né, gente? Assim, série, claro que tem boas séries, mas estou dizendo assim, né? Não é essa arte sob demanda, né, que eu estou falando da arte autoral, que é pensada, que nasce da intenção do indivíduo produtor da arte, né? Isso não se produz em escala industrial, né? Isso demanda um interesse, isso demanda uma paixão mesmo, como diz Leminski, né? Isso demanda o envolvimento do sujeito produtor, seja do poeta, seja do pintor, com aquele objeto que ele está produzindo, né? Então essa parábola aí, esse pequeno exemplo aí do Chuang Tze, do caranguejo, ele é muito interessante para a gente poder pensar isso, porque ele coloca essa pergunta sem resposta. Quanto tempo demorou para o caranguejo ser pintado, né? 5 anos, 10 anos, um instante. Isso não tem resposta possível, e assim acontece com a arte. E isso, obviamente, pela dificuldade de resposta, assim coloca a arte num campo alheio ao campo da produção industrial, né? Do lucrocentrismo, como diz o Leminski, né? E é isso aí, gente. Muitas ideias, muitos textos também, né? Os textos são bastante curtos, na verdade, mas no total não dá, acho que não chega a dar 20 páginas de leitura, mas as ideias são muitas, né? É difícil, assim, a gente fazer uma exposição bastante clara, abordando todos os pontos. Eu tentei ressaltar aquilo que eu achava que era mais interessante, justamente fazendo esse recorte materialidade e utilidade, né? Tem coisas que foram colocadas aqui, a dimensão sonora, a dimensão, essa ideia da inspiração que está no Nelson Archer, que eu acho que não são tão legais para a gente trabalhar agora, mas eu trouxe porque são coisas que estão nos textos, né? Mas eu espero que vocês tenham, sobretudo, dado atenção para essa dimensão da materialidade, para essa dimensão da utilidade, que eu acho que são centrais nesses textos dessa aula, né? Aí na aula seguinte, que vai ser a aula de quinta-feira, dia 28, a gente vai trabalhar já numa perspectiva bastante filosófica, assim, ou pelo menos muito mais filosófica, que é o texto do Otávio Paz, Poesia e Poema. E vocês vão ver lá o porquê, né? Aí é um texto só, mais longo, mas que tem muitas ideias também que são interessantes, né? Enfim, essas são as ideias, então, para essa terceira aula aqui. Aí eu vou postar essa aula lá no YouTube, envio para vocês no Teams, e depois a gente conversa, tá? Quem tiver qualquer dúvida pode mandar no Teams mesmo, pode mandar, colocar nos comentários aí do YouTube, que eu tento responder. Mas mesmo qualquer resposta que eu dê também, né?
a qualquer questionamento, eu vou tentar retomar nosso encontro síncrono para a gente poder discutir os poemas, né? E aí, como eu disse, no encontro síncrono eu vou privilegiar a leitura de poemas junto com vocês, beleza? Isso aí então, gente. Um abraço, vou encerrar aqui a gravação. Um abraço, até a próxima.